A Nobara está viva. Ai, meu Deus, o poder capaz de derrotar Sukuna em Jujutsu Kaisen. Ela tem o último dedo. Uma teoria de Bruno Bandeira sobre Nobara. Esquece, cara. A Nobara já se foi. Vamos ver. Será que ele consegue convencer nós de que a Nobara não morreu? Será? Eu acho que ela morreu. Foi dito no mangá que ela morreu. Mas tudo bem, vamos ver, cara. Vamos ver. Todo mundo ficou em choque com a Pô, calma também, né? morte da Nobara depois do Mahito ter tocado seu lindo rosto e explodido o seu olho pra fora. Sem dúvida, uma cena que surpreendeu a gente pela coragem de matar. Não precisava ter colocado. Aí depois reclama. Aí depois ele reclama que desmonetizou o vídeo, que tomou copyright, né? A garota do trio principal de protagonistas. Tecnicamente, esse deveria ser o fim da personagem, mas hoje você vai descobrir Ideia de date? Não entendi. Você quer que eu arranque seu olho? como a Nobara ainda pode estar viva e será aquela que vai colocar o último prego no caixão do Sukuna. Será, mano? Eu acho que não. Vem comigo que hoje o vídeo tá insano e vai te encher de esperança, assim como eu também tenho de Eu ia assumir Pum Pum Lore, para. que ela vai voltar. Antes da gente começar, lembra de usar o seu martelo e pregar o botão do like aí embaixo. E pra você ficar por Sempre cringe, né? Mas tudo bem. dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu, lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o Pô, eu gosto desse vídeo aqui, mano. Por que Chainsaw Man falhou como sucessor de Jujutsu, velho? Esse é bom. sininho pra sempre Esse eu vi em live. saber quando sair vídeo novo aqui no canal, combinado? Vamos lá então, galera. Primeiro a gente precisa refrescar a nossa memória pro que aconteceu com a Nobara após o fatídico encontro com o Mahito. Lá no capítulo 126 do mangá, Nobara chegou a ser tratada por um feiticeiro da escola Jujutsu de Kyoto chamado Arata Nita, que é irmão daquela garota que serviu de motorista pra levar o trio interessante. principal Eu nem lembrava para uma disso. missão lá na primeira temporada. Esse cara afirmou ao falar com Aoi Todo que chegou a tratar a garota, se referindo a Nobara, mas que ela provavelmente estava morta e que não era para ele ser culpado por isso depois. Isso porque esse feiticeiro não chegou a curar a Nobara com técnica amaldiçoada reversa, por exemplo, já que ele não tinha essa capacidade. Pô, mas aí é foda. Como é que bota um cara pra ser curandeiro se o cara não consegue curar? Aí é foda. O que esse feiticeiro fez foi usar da sua técnica inata chamada de analgésico no corpo da Nobara. Vamos entender o que essa técnica fez. Mano, me explica, Bruno Bandeira. Essa técnica permite que o Arata evite que lesões existentes piorem. Arata não pode curar feridas, mas pode parar o sangramento e reduzir a dor de qualquer pessoa Isso em que quem é ele foda. aplicar. No entanto, ele afirma ao tratar do Itadori no capítulo 127 que quaisquer lesões sofridas após a aplicação da sua técnica não são afetadas, ou seja, não serão aliviadas pela sua técnica. Arata também diz para o Isso que é Itadori duro. que a Nobara estava sem pulso e não estava respirando, mas que não havia muito tempo que ela tinha recebido aquele ferimento. Ele diz que as chances dela sobreviver não eram zero, mas que não era para o Itadori ter muita esperança e que ele ia pegar o corpo da Nobara e recuar com ela. O problema é que depois disso não tivemos qualquer notícia, tanto da Nobara quanto desse feiticeiro. Assim, tem sim, na verdade, né? O Itadori pergunta, alguém pergunta sobre a Nobara e o cara meio que faz uma cara de tipo... Então, né? Meio que... né? Putz... E também nunca mais vimos o corpo da Nobara para que a morte dela fosse 100% confirmada. E para Isso aí é síndrome de fã de One Piece, tá? Síndrome de fã de One Piece, tá? Tem que ver corpo pra poder cravar que tá morto. isso, eu vou recorrer à máxima de que, se não tem corpo, não tem prova. A gente até chegou a ter algumas falas que sugerem que a Nobara esteja morta de verdade, como quando, após o incidente de Shibuya, Itadori se encontra com Megumi e quando ele pergunta sobre a Nobara, Megumi responde só com um olhar, e o Itadori já entende a resposta. Essa resposta sugere que ela pudesse estar realmente morta, mas eu não diria que a gente pode cravar com 100% de certeza. Megumi poderia ter respondido com o silêncio, considerando que até aquele momento não houve qualquer sinal de melhora no quadro da Nobara e que ela provavelmente iria morrer mesmo. Papo O reto. problema é que mesmo depois disso, não vimos para onde o corpo da personagem foi levado. Foi pro cemitério, Bruno Bandeira, porque ela morreu! Tá enterrada, 7 palmos. Se o corpo dela foi enterrado ou se foi enviado de volta para
cremado, né? No Japão o pessoal é o cremado. interior de onde ela nasceu. E aqui eu queria lembrar um detalhe muito interessante que trata da origem dos poderes da personagem. Ó. No databook oficial de Jujutsu nos é dito que a Nobara meio que já era uma feiticeira antes de entrar para a escola Jujutsu de Tóquio. É dito que a Nobara aprendeu a sua técnica inata do boneco de palha com a sua avó, que também é uma feiticeira usuária dessa mesma técnica. E para Fala quem dela. a Nobara trabalhava quando ainda morava na roça. Inclusive, foi a sua avó que fez uma recomendação para que a Nobara ingressasse na escola Jujutsu de Tóquio, Fala dela. mesmo ela tendo sido contrária a essa ideia a princípio e preferindo que ela continuasse vivendo no interior. A gente nunca chegou a ver qualquer imagem da avó da Nobara, seja no anime, no mangá ou no databook, mas ela parece ser alguém com certo respeito dentro do mundo da feitiçaria, para Será, mano? que ela Foi aquela vovó lá que fez... que fez o Toji voltar no neto dela. pudesse recomendar uma garota qualquer, entre aspas, do interior como a Nobara para que ela se tornasse estudante da escola de Tóquio. E esse respeito da avó da Nobara talvez venha a partir dessa personalidade mais cabeça dura que a gente pôde ver pela breve descrição dela e quem sabe também da sua força. Então, caso o corpo da Nobara fosse levado de volta para o interior, Vó da Nobara é prima minha? Ah, bacana. talvez ela pudesse aprender um estágio ainda mais avançado com a sua avó sobre a sua técnica inata. É, se for isso até vai, porque o poder da Nobara, de fato, é um poder roubadíssimo. Ela vai aprendendo a usar o poder com o decorrer do anime, né? Dá pra ver que ela não alcançou o ápice ainda, só que o poder dela afeta diretamente a alma, tá ligado? É um bagulho muito, muito, muito roubado. Claro, né? Isso se ela estiver viva mesmo. Seria no mínimo engraçado ver a reação da Nobara ao voltar à vida justamente no lugar onde ela sempre desejou fugir, né? De onde ela sempre desejou fugir. E caso seu corpo tenha realmente sido levado de volta para o interior de onde ela veio, isso ainda explicaria por que a personagem teria ficado tanto tempo ausente de tela pra gente e pros personagens principais. Ideia maneira essa, Bruno, mas pra isso ela precisa estar viva, né? Então, Verdade. como ela pode ter sobrevivido? A resposta para isso não seria resultado de nenhum usuário de técnica reversa, senão a própria Nobara. Nobara é quem seria responsável por ter se curado através da descoberta da técnica reversa. Será? Quando vimos o Gojo ser praticamente morto pelo Toji na segunda temporada, vimos que a justificativa para ele voltar à vida foi ele ter alcançado o núcleo da sua própria energia amaldiçoada e compreendido de forma plena a natureza complexa da sua própria energia, e dessa forma sendo capaz de executar a reversão da sua técnica e curar o seu próprio corpo. Mas ela não tem os 6 olhos, né? Não tem. Uma justificativa muito abstrata, eu sei, mas vamos seguir. E um detalhe interessante é que E era a o Gojo, Nobara né? mais de uma vez chegou a fazer algo parecido com isso ao longo do anime. Depois de liberar o Flash Negro pela primeira vez, a energia amaldiçoada da Nobara e sua compreensão aumentaram drasticamente. Isso a gente viu no final da primeira temporada. É e durante verdade. a sua batalha contra o Mahito, Nobara alcançou o núcleo da sua energia amaldiçoada mais uma vez para tentar recriar esse sentimento e atingir o seu potencial máximo. Coincidentemente ou não, isso aconteceu pouco tempo antes da sua morte. Ou seja, a Nobara já havia tido contato com o núcleo da sua energia mais de uma vez na história. É, aparentemente, né? Vamos lá, meio freestyle essa interpretação aí, mas tudo E bem. foi exatamente isso que o Gojo fez para que ele despertasse a sua técnica reversa. Então, o caminho mais óbvio seria Nobara também executar esse mesmo feito e ser capaz de se curar estando no leito da Assim, eu não me importo se ela voltar. Mas eu queria que fosse uma construção interessante pra ela voltar. Ter uma justificativa, né? Não é tipo só voltar e tipo, ah, eu tava sempre bem, vocês não sabiam. É meio, né? Pode rolar, mas sua morte, assim como seu sensei eu gostaria de uma justificativa legal. fez um dia. Vale lembrar que a técnica reversa serve não só para curar ferimentos, mas também trazer de volta pessoas à vida. Agora, de que forma a Nobara pode voltar? Sabemos que o Sukuna ainda não conseguiu reaver todos os seus 20 dedos. Antes da batalha contra o Gojo, ele consumiu um total de 19 dedos e deduziu que o seu último dedo talvez estivesse em posse de Satoru Gojo. Já falei, o último dedo do Sukuna tá cravado no cu do Gojo, mano. E nem tem como achar, porque tá lá dentro.
Tá morto já, não tem como achar. Segundo o raciocínio de Sukuna, Gojo teria escondido o seu último dedo para que a execução do Itadori nunca viesse a acontecer. Lembrando que o objetivo imposto ao Itadori foi ele consumir todos os 20 dedos para que depois ele fosse executado. Só que se Satoru Gojo escondesse pelo menos um dedo do Sukuna, a execução do Itadori nunca viria a ser realizada. Mas então, onde o Gojo teria guardado esse último dedo? Primeiro que a gente nem sequer sabe quando o Gojo teria conseguido esse dedo, se foi antes ou depois do seu selamento, mas enfim. Ele conseguiu com a avó da Nobara. A avó da Nobara deu o dedo pra ele em troca da neta entrar pra escola. Enfim, Gojo poderia muito bem ter levado o dedo escondido na bunda dele, por exemplo. Look at him. Mais um roubando teoria minha, hein? Mais um roubando teoria minha, hein? Primeiro foi o Felipe Honório lá do Caton, roubando teoria. Agora é Bruno Bandeira roubando teoria. Ai, 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 hein? Tá feio isso. Exemplo, para a batalha contra o Sukuna. Afinal, ele era o mais poderoso ali entre os feiticeiros do bem, então mesmo que eles Meu advogado vai entrar em contato. estivessem na presença do Sukuna, o lugar mais seguro talvez ainda fosse em posse do próprio Satoru Gojo. Por outro lado, pode ser que o Gojo tenha escondido o último dedo do Sukuna em algum lugar ou confiado esse último dedo para alguém, Papo reto. premeditando a possibilidade dele não voltar vivo da batalha contra o Sukuna. E é aqui que entra a Nobara. Eu não acho que o Gojo entregou o último dedo diretamente Eu acho que o Gojo vai mostrar onde tá o último dedo no OnlyFans dele. para Nobara, mas considerando que foi para alguém, né, que ele entregou para alguém da sua confiança, caso a Nobara tenha despertado a técnica reversa, evoluído a sua técnica e volte para participar da batalha final, a Nobara seria a pessoa ideal para tirar o melhor proveito dessa situação. Isso Papo porque reto. a técnica mais emblemática da Nobara se chama ressonância, onde ela junta um boneco de palha com uma parte decepada do corpo do seu alvo e aplica a sua energia amaldiçoada com um martelo, criando uma ligação com o corpo original para atingir os seus pontos vitais, com o resultado sendo esses espinhos saindo do corpo da sua vítima. Então imagina Machuca legal. um cenário do Itadori já no final da sua batalha contra o Sukuna, passando um sufoco danado sem mais ninguém ao seu redor para ajudar, e do nada o corpo do Sukuna começa a levar dano, com a Nobara ali do outro lado martelando aquele dedo sem parar, como se fosse um pedreiro. Muito idiota. Seria uma cena que Muito idiota. criaria um paralelo perfeito com o que vimos na cena com o Mahito, onde o Itadori percebe que não estava sozinho nessa, mas dessa vez com a Nobara continuando viva. E lembrando, galera, que o dedo do Sukuna é praticamente indestrutível, então a Nobara poderia martelar aquele dedo o dia inteiro se ela quisesse. Tudo bem, é provável que ela não conseguisse matar o Sukuna dessa forma, mas ainda assim seria um suporte incrível nessa batalha, e esse seria o plot perfeito para que ela voltasse no mangá. Agora, uma outra coisa que eu sempre gosto de lembrar, galera, Jujutsu é um universo que tem uma facilidade muito grande para trazer os personagens de volta à vida, e o autor tem o costume de fazer isso com certa frequência. Vimos o Geto sendo trazido de volta como uma marionete do Kenjaku, vimos o corpo do Toji ser trazido de volta como uma espécie de zumbi através de uma habilidade que Grande hot take. claramente só foi criada para isso na história, e vimos o próprio Itadori ser morto e ressuscitar 2 vezes na história, uma pelo Sukuna e outra pelo Yuta, ambas através de técnica reversa. Então, se isso aconteceu Ou seja, nem voltou. literalmente 2 vezes com o próprio protagonista, por que não acontecer com a garota do trio principal também? A conclusão é que o autor tem o prego e o martelo na mão para trazer a nossa Entendeu? Prega o martelo. Nobara de volta. A única desculpa seria ele simplesmente não querer Entendeu? fazer isso para poder, quem sabe, terminar o mangá o quanto antes, já que ele chegou a dizer que pretendia encerrar o mangá em 2023, né? A gente viu que isso não vai acontecer. Mas para quem investiu 5 capítulos na luta do Kenjaku contra o Takaba, dá pra ele gastar uns capítulos a mais pra trazer ela de volta nesse final. O que vocês acham? Ficaram com esperança agora? Como sempre, me conta as teorias de vocês. Lembre-se, Bruno Bandeira previu
viu o Momonosuke adulto? Pô, mas aí até minha avó preveria, né, mano? O bagulho mais óbvio do mundo. Vocês aí nos comentários pra poder ler depois, e caso você queira ver o meu vídeo teorizando a iminente morte do Itadori no final de Jujutsu, pra fazer um contraste inclusive com esse vídeo aqui, eu tenho certeza que esse vídeo vai te convencer de que esse será o melhor final para o nosso protagonista. E ele vai aparecer desse lado da tela aqui, beleza? Até a próxima, tchau! Ótimo vídeo de Bruno Bandeira, tá? Adorei, adorei, adorei. Excelente, cara, excelente.